Ninguém pode me obrigar a confiar nesse sistema. Me prender porque eu não confio. Nós não confiamos. Deixa eu dizer uma coisa que o julgamento do Bolsonaro deixou claro. O presidente Bolsonaro não confiava no sistema eleitoral, não era uma narrativa. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então eu vou direto ao ponto. A gente tem que ter capacidade de projetar cenário futuro, né? Não ficar se apegando a números do dia. Eu dou aqui, por exemplo, pega o exemplo do Cash e do Polymarket, né? No mês passado, o Flávio chegou a abrir uma vantagem em relação ao Lula de mais de 6 pontos. Hoje, o Lula está com uma vantagem de 1,4 pontos no Cash. No Polymarket é a mesmíssima coisa. O Flávio chegou a fechar o dia 28 de março com uma vantagem de 2 pontos. Agora aparece 3 pontos atrás do Lula, né? Isso é apostas, mercado de apostas. É a análise, é a projeção das pessoas. E vale a pena você olhar, não estou dizendo que não vale, só que você, assim como as pesquisas, mas você não pode projetar a sua análise política só com base nisso. Em 2 semanas a coisa mudou drasticamente, então oscilações são normais, lembrem-se sempre disso. Né? Os números são muitas vezes uma fotografia, e às vezes uma fotografia deturpada do momento. Número de pesquisa não é análise política. A análise política, eu vou repetir, é você usar os vários números e o entendimento político que você tem para você olhar no longo prazo. E eu digo a vocês, vocês acreditem ou não, que o longo prazo nesse momento nos parece favorável. Agora que estou vendo que minha gola está desajeitada, ninguém me avisa. Mas, dito isso, é favorável, mas nós temos alguns desafios, pelo menos 2 deles. Primeiro, que no planejamento dos apoiadores do Flávio, da campanha do Flávio, não basta vencer. Nós precisamos vencer por muito. E a razão é simples. Nós não temos confiança no sistema eleitoral brasileiro. Eles podem criminalizar a gente, mas nós não temos confiança. Ninguém pode me dizer que eu tenho que ter confiança num sistema defendido por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Ninguém pode me obrigar a confiar nesse sistema. Me prender porque eu não confio. Nós não confiamos. Deixa eu dizer uma coisa que o julgamento do Bolsonaro deixou claro. O presidente Bolsonaro não confiava no sistema eleitoral, não era uma narrativa para tentar deslegitimar, uma desculpa para caso perdesse. Não. Os diálogos todos e a própria colaboração do Mauro Cid, todas as outras coisas mostravam que o presidente Bolsonaro não confiava no sistema eleitoral brasileiro, assim como eu não confio. Eu pergunto a vocês do chat, vocês me digam, você tem confiança no sistema eleitoral brasileiro? Responda sim ou não. É claro, é óbvio que é isso aqui. É óbvio que é isso aqui que eu tô vendo. Não tem. E uma vez que nós não temos confiança no sistema eleitoral, a gente não acha, eu pessoalmente não acho que é simplesmente um número que eles digitam lá e dá 51,49 sempre. Eu não acho que é assim. Acho que é uma coisa um pouco mais sofisticada. A gente não sabe exatamente como é, mas a minha impressão é que é uma coisa mais sofisticada e que não tem controle completo do sistema. A nossa visão é que o Flávio precisa vencer o Lula com uma margem folgada para que a situação fique mais... para que a gente leve. Né? Em inglês a gente chama isso de too big to rig, que é a eleição cuja votação é grande demais para ser roubada. Esse é um desafio que a gente tem. E hoje, nesses cenários, e eu vou dizer que as pesquisas internas não estão dando tanta diferença para isso, não. A gente ainda não está com a margem de segurança que a gente precisa ter. Dá tempo. Mas o segundo desafio que a gente tem é que o Lula tem a máquina na mão. Né? E ele não vai ficar parado. Então, você tem isenção de imposto de renda, negócio de palha e gás, o cacete, todas essas coisas que têm, sim, um impacto eleitoral. Mas, além disso, há uma coisa mais direta,
que a capacidade de gasto quase que infinito de dinheiro para publicidade, que é coisa que nós não temos. E eles sabem disso. Não à toa, a verba de propaganda do governo Lula destinado para Google e Meta, onde o Flávio diz que fará 90% da sua campanha, naturalmente, superou pela primeira vez na história o valor em anúncios pagos para redes de televisão tradicionais como o SBT e a Band. Ou seja, o governo Lula vai usar o seu dinheiro, o meu dinheiro, para investir pesado nas redes sociais. Investir na Meta, para quem não entendeu, significa publicidade no Facebook, Instagram, em todo o ecossistema da empresa. Do Google, então, nem se fala. O alcance é gigantesco. Quase todas as plataformas de anúncio usam uma dessas duas. Fala, pessoal! Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Hoje a gente estava discutindo a pauta do programa, como todos os dias, de manhã, e surgiu um exemplo interessante desse tipo de investimento que o Lula tem feito. O nosso editor aqui, o João Gabriel, estava assistindo o Amazon Prime e 100% dos comerciais que aparecem durante o episódio que ele estava assistindo foram do governo federal. E o mesmo aconteceu com a Mica na Netflix. Seja lá o que eles estavam assistindo, né, nessas plataformas. Eu não sei como é que tá com vocês. Eu não tô no Brasil, então eu não vejo esse anúncio. Esse tipo de anúncio, graças a Deus, não aparece para mim. Mas eu não sei se vocês têm visto muita propaganda do governo federal no serviço de streaming, né? Então, olha, vejam o impacto disso. Porque a gente que está vendo propaganda do governo federal são pessoas que muitas vezes não são politizadas. A pessoa não conhece nada da política, liga lá para ver, sei lá, pesadelo na cozinha, e aí vê uma propaganda dessas. Então é uma briga desigual. É uma briga desigual. Nós não podemos esquecer disso. E é por isso que a gente cobra tanto que os tais influenciadores de direita se engajem na campanha do Flávio, né? Porque a gente não tem a mídia convencional, a velha mídia, e não tem a grana que o Lula tem e o PT tem do nosso dinheiro. Mas o que a gente tem? A gente tem orgânico, a gente tem o engajamento da direita nas redes sociais, que é muito maior do que o Lula. Ontem mesmo, o Rodrigo Castro publicou uma reportagem sobre isso na coluna do Lauro Jardim, no Globo, dizendo que o Flávio somava mais do que o dobro do engajamento do Lula nas redes sociais. Então, sim, o nosso alcance é muito maior. Rede social premia orgânico, por isso que eu peço a vocês sempre que curtam o vídeo. Mas no orgânico a gente tem muito mais alcance que eles, e eles compensam com verba de publicidade. E justiça seja feita, tá? Essas polêmicas dos últimos dias aí tem um aspecto negativo, claro, mas o aspecto positivo é que mantém o Flávio no noticiário o tempo inteiro, né? O Trump faz muito isso. Cria uma polêmica e domina o noticiário e só dá Flávio Bolsonaro, só dá Trump, só dá... Mas o meu ponto na história é o seguinte: o que a gente precisa? Que cada um faça o seu trabalho de acordo com o tamanho e com a sua responsabilidade, que é igualmente proporcional, diretamente proporcional ao tamanho da sua relevância. Como bons nerds, né, que nós somos, eu falo assim, né, mas nunca esquece as palavras do tio Ben: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quando você vê o maior influenciador da direita, não está falando nada do Flávio, é natural que tenha cobrança. Né? Aliás, fala do Flávio, mas só quando é para citar o Flávio falando dele ou pedindo para não o criticarem. O Flávio desaparece do perfil do cara, não aparece nunca, mas quando o Flávio cita ele porra, aí aparece, aí retuita. Quando o Flávio pede para não o criticarem, o Flávio é compartilhado. Mas fora isso, vocês não acham isso engraçado, não? Sério? Vocês não pensam no que eu falo, não. Vejam as coisas, vejam os fatos.
tirem vocês as suas próprias conclusões, que pode ser diferente da minha, mas ao que vocês explicam isso? Quando você vê outros grandes influenciadores, pessoas e veículos relevantes, por exemplo, que fazem uma cobertura limitada do Flávio, a gente já quase não tem veículos de direita. Aí tem os veículos que se dizem de direita e praticamente não falam no Flávio. Eu acho que a gente fica lascado. Ontem, inclusive, muita gente reclamando e tal, eu fiquei feliz, lançaram um cruzeiro, né? Lacombe, Flávio Gordon, Ludmilla, Constantino, vários amigos, pessoas que eu gosto, que eu admiro. Tem o Morra de Frauenstein? Tem, mas pô, faz parte. Né? E eu acho ótimo que tenham mais veículos de direita, que bom que veio o Cruzeiro, que some, porque é uma briga muito desigual. Do lado de cá os caras têm um canhão, e do nosso lado as pessoas estão muitas vezes se recusando a entrar na trincheira. A gente está aqui trocando tiro numa briga desigual e os caras lá. Né? E eu me preocupo porque esses são os mesmos birrentos que, quando houver oscilação, que são as oscilações que eu estou citando aqui, volto a dizer, isso vai acontecer porque é normal, pode ser que o Flávio caia nas pesquisas e o Lula suba, principalmente por causa dessa injeção de dinheiro. Essas vão ser as mesmas pessoas que vão dizer que está caindo porque o Flávio está fazendo isso, porque está fazendo aquilo. Claro que quando o Flávio estiver fazendo cagada, tem que criticar. O problema é que o pessoal já não ajuda em nada, quer criticar o Flávio, vai querer encher o saco, criticar quando essas oscilações ocorrerem e vão entrar em pânico e causar um pânico. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.